Mas antes de entrarmos para o estudo, vamos primeiro fazer uma oração e depois um período de louvor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome por este momento, te glorificamos, meu Deus, por este momento de ensino. Exaltado seja o Teu nome, Pai, nós te glorificamos, eu te agradeço pela vida dos irmãos que estão acompanhando essa escola bíblica. Eu agradeço, Senhor Jesus, a oportunidade de nós estarmos aqui falando do Senhor. Agradeço pela vida da nossa liderança, do nosso pastor, da pastora. Agradecemos pelos líderes da nossa igreja, pelos obreiros, por cada um que tem desenvolvido, Pai, a Tua obra, pelos membros, Pai, eu oro coloco a vida de cada um diante do Senhor. Peço para que o Senhor abençoe a nossa congregação, que o Senhor venha derramar sobre a Tua igreja, como o Senhor já prometeu, meu Deus, os dons do Teu Espírito, Pai, a graça poderosa do Senhor se manifestando na vida de cada um, meu Pai, para que nós venhamos ser completos no Senhor, para que nós venhamos ser uma igreja, Senhor Jesus, que manifestam os dons, meu Pai, que operam nos dons. Senhor, nos ajude, Senhor, a desenvolver, a crescer, a amadurecer para a glória e a honra do Teu santo e poderoso nome. É o que eu te peço, agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor. Pra dizer que tu és o rei.
louvor maravilhoso. Mas agora vamos entrar no momento, no Ministério de Ensino propriamente. E como eu já disse, nós vamos falar hoje sobre os 9 dons do Espírito Santo. Só é claro que, como o tempo da aula é um pouco curto, nós não vamos falar dos 9 hoje. Nós vamos, na verdade, hoje dividindo ali esses 9 dons em 3 grupos de 3 dons cada um. Vamos falar hoje sobre os dons de revelação. Mas antes de entrar propriamente no estudo, eu gostaria de estar falando, fazendo algumas questões que às vezes a gente pensa a respeito de dom. E uma das questões que a gente mais acaba confundindo é confundindo os dons com talentos. Nós vemos pessoas que cantam, pregam ou tocam muito bem algum instrumento ou tem qualquer outra habilidade e nós falamos assim, aquela pessoa tem um dom, né, recebeu de Deus, e na verdade não, né, às vezes a pessoa estudou muito, né, para cantar como canta, estudou muito para pregar como prega, estudou muito para tocar como toca, e a gente pensa que a pessoa simplesmente recebeu algo assim, né, Deus foi mais legal com aquela pessoa do que com a gente. E na verdade não é. Isso são coisas que você pode alcançar estudando, você pode alcançar, você pode desenvolver, né? A gente vê aqui na parábola dos talentos, em Mateus no capítulo 25, verso 14, que Deus entregou talentos, né? A um ele deu 5, a outro ele deu 2 e a outro ele deu 1, né? E cada um, o que teve 5 foi lá, desenvolveu outros 5, o que tinha 2 foi lá e desenvolveu mais 2, o outro pegou e enterrou, por sua vez, o seu talento, o que tinha 1 enterrou. Então a gente vê que talento é algo que Deus distribui a todos, né? Não existe ninguém que não tenha pelo menos um talento. A gente tem talentos. E isso a gente pode desenvolver, a gente pode conquistar. Às vezes uma pessoa que não canta nada, se ela se aplicar naquilo que ela deseja fazer, estudar muito, ela vai cantar tão bem quanto o outro que às vezes já nasceu com aptidão naquela área. Então, ou uma pessoa que às vezes não tem tanta facilidade para falar em público, vai lá, estuda e desenvolve essa habilidade, vai falar tão bem em público quanto o outro que já tem essa habilidade já mais natural. Então, talento é tudo isso que você pode desenvolver, né? Conhecimento, né? É aquilo que você pode conquistar. E dom não. O dom, na verdade, ele é entregue por Deus para a igreja, para a edificação da igreja, para que a igreja seja edificada. E vamos então ler lá em 1 Coríntios, no capítulo 12 e o verso 1, que vai falar a respeito dos dons do Espírito. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 1. O apóstolo Paulo diz o seguinte, acerca dos dons espirituais. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, a operação de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espírito, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas
mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então a gente vê aqui que o apóstolo Paulo, ele esclarece que Deus dá a cada um conforme é a da vontade dele, da forma que lhe apraz, para abençoar a igreja, né, visando assim um fim proveitoso. Deus pretende, né, realizar uma obra proveitosa através dos dons na nossa vida, e isso não vem de nós, né? Não somos nós que escolhemos, né, em qual dom queremos operar. A gente pode orar, né, em relação a algo que a gente queira. A gente pode orar em relação a um dom que você quer ter, mas é Deus quem vai conceder da maneira como lhe for aprazível, da maneira que o Espírito quiser realizar. Então aqui ele fala desses 9 dons. Hoje nós vamos falar de 3, que são os dons de revelação. Então os dons de revelação são os seguintes: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Aí nós temos os outros 6, né? Que é os dons de poder, dom da fé, operação de milagres, dons de curar. E também temos os dons da palavra, que é profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Hoje nós vamos nos ater aos dons de revelação. Hoje, então, nós vamos nos ater aos dons de revelação. E o primeiro dessa lista é o dom, a palavra de sabedoria. Não é dom de sabedoria, é palavra de sabedoria. Muitas vezes a gente pode pensar assim que Deus vai então derramar da sua sabedoria sobre nós e a gente vai entender tudo da palavra, vai entender tudo das coisas da parte de Deus. E na verdade esse dom, ele fala a respeito de você ter ali um momento, como o Kennedy Reagan, ele fala que é um fragmento da sabedoria de Deus. Então, é ali um momento ali que você vai receber um pouquinho da sabedoria de Deus. Vem um conhecimento do alto sobre você para edificar a igreja, para edificar, né, outra pessoa, uma outra vida, para edificar vidas. Então, geralmente a palavra de sabedoria, ela vem sempre seguida de um conselho. Então você dá uma palavra à pessoa de algo que vai acontecer, ela também vai falar sobre coisas que vão acontecer no futuro. Você vai dar uma palavra sobre o que vai acontecer ali no futuro, e depois dessa palavra você vai trazer um conselho de como a pessoa deve tratar essa situação que vai acontecer na vida dela. Então, é algo que não tem a ver com a sabedoria natural, não tem nada a ver com o conhecimento natural que você pode adquirir. É algo que vem de Deus, né, e que não parte de nós. Né? A gente vê que lá em Tiago, no capítulo 1 e 5, ele vai falar o seguinte: ele fala que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá gratuitamente, e não lança isso ao nosso rosto, né? Fala assim, quer ver? Só para constatar. Tiago, em 1 Pedro. Tiago, capítulo 1, verso 5, diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada impropera, e ser-lhe-ás concedido. Então, a sabedoria, como o apóstolo Tiago fala, é algo que você pode receber. Você pede a Deus, né, essa sabedoria humana. Aqui o apóstolo Tiago fala dessa sabedoria humana, que pode ser recebida e que Deus dá liberalmente a todos. Agora, o dom de palavra de sabedoria é entregue a algumas pessoas, né? Aqueles que desejam ardentemente e que buscam esse dom,
né, a esses o Senhor vai entregar. Mas, assim, ainda que eu queira o dom, né, de palavra de sabedoria, às vezes Deus vai me entregar um outro dom, né, porque é Deus que distribui segundo a forma como lhe apraz, segundo a maneira como Ele quer. Ele distribui os dons. Então, a palavra de sabedoria fala a respeito de coisas do futuro e sempre traz ali um conselho junto com a palavra. E um exemplo disso, né, de uma palavra de sabedoria, está lá em Gênesis, no capítulo 41, quando José ele interpreta o sonho de Faraó. Faraó ele tem aquele sonho, né, de 7 vacas gordas e depois de 7 vacas magras, as magras comiam as vacas gordas e daí depois de 7 espigas formosas e depois de 7 espigas feias, que as feias comiam as gordas. E ali ele fica perturbado e não há quem interprete o sonho dele, até que o copeiro se lembra, né, o copeiro de Faraó se lembra que houve um rapaz que interpretou o seu sonho e ele chama esse rapaz para interpretar o sonho de Faraó, né? Então chama José para interpretar. E ele fala lá em Gênesis no capítulo 41, 25. Então ele respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Então o sonho que Faraó teve foi da parte de Deus, algo que Deus iria fazer ali na terra. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão os 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental são 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Eis aí, vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será lembrada a abundância da terra, em vista da fome que se seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque as coisas é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-las. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio e põe sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e põe administradores sobre a terra, e tome 1/5 dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham o cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento na cidade, e aguardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Então, nós vemos aqui que José, além de interpretar o sonho do Faraó, ele traz também um conselho ao Faraó do que ele deveria fazer com essa informação. E Faraó segue o conselho de José, né, e até o coloca nesse lugar que ele fala, né, colocar um homem sábio, ele coloca o próprio José, que administra dessa maneira. Então, todas as terras em redor passam necessidade e passam ali a comprar mantimento do Egito, que guardou mantimento dos 7 anos de abastança que eles tiveram, né? Então, a palavra de sabedoria é assim, é uma palavra que revela o futuro, seguida de um conselho, né? A gente deve, de todo o coração, buscar uma palavra de sabedoria da parte do Senhor. A gente deve buscar esse dom, buscar mais dons, para que a nossa igreja seja equipada de todos os dons, né? Para que todos nós venhamos manifestar os dons do Espírito. Então, o segundo dom que nós vamos falar é a palavra de conhecimento ou palavra de ciência. É muito parecido com a palavra de sabedoria, mas tem alguns pontos que diferem, porque a palavra de conhecimento ela geralmente vai revelar o passado ou o presente.
presente, vai falar, né, desses dois tempos. E também, no caso, ela não traz o conselho. A palavra de conhecimento, ela serve para, no caso, trazer um conforto, né, trazer ali para impactar a pessoa, para ela ser ali evangelizada, né, também como a palavra de sabedoria. Mas essa não traz daí, no caso, o conselho. Então, este dom é a revelação de um fato que está acontecendo ou que já aconteceu. E então, todos os dons, né, tanto a palavra de sabedoria quanto a palavra de conhecimento, ela pode vir através de uma visão, né, de um sonho, pode ser mediante uma voz audível ou do próprio testemunho interior. O que seria, né, o caso desse testemunho interior? É quando Deus fala ali no seu coração, no seu íntimo, te inquieta em relação a alguma coisa. E aí a gente fica ali em dúvida, né, se é Deus ou se é a gente. Mas nós devemos crer que é o Senhor e tirar, né, e comprovar, procurar comprovar que essa voz vem de Deus, né? Então, se você receber uma palavra em relação a alguém, chega na pessoa, pergunta para ela pelo que ela está passando, como que é, né, para saber ali, né, não chegue ali já falando, não, Deus falou tal coisa para mim. Não, né, primeiro questiona a pessoa, como que tá a sua vida? Você está passando por isso? Vai perguntando, aí depois, né, se você vê que realmente é a situação, aí você dá a palavra à pessoa, né? E Jesus, ele faz isso. Ele vai lá, né, quando ele passa ali pela terra de Samaria e chega até a mulher, essa passagem está lá em João, no capítulo 4, versos 16 e 19. Jesus tem uma palavra de conhecimento, ele dá uma palavra de conhecimento ali à mulher samaritana. Vamos ver. João capítulo 4, versos 16 e 19. Porque Jesus, ele veio como homem para a terra. E ele operava nesses dons. É por isso que a gente vê Jesus tendo ciência, muitas vezes, do que as pessoas estavam falando a respeito dele. Mesmo que a pessoa não tivesse falado, a pessoa só pensou. Mas ele tinha ali ciência do que eles estavam pensando. Por quê? Porque era revelado pelo Espírito Santo que estava nele. Não é que Jesus tinha superpoderes. Jesus, na verdade, estava operando ali nos dons. Então, ele fala ali com a mulher samaritana, no capítulo 4 e o verso 16 de João. E o que acontece? Ele diz para ela, disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Né? Então, Jesus começou a fazer ali, recebeu um testemunho interior, começou a fazer perguntas ali para a mulher. Daí ele fala, disseste bem, né? Não tem marido, porque 5 maridos já tiveste, o que agora tens não é teu marido. Nisso disseste a verdade. Então, Jesus traz ali uma palavra de conhecimento a respeito da vida daquela mulher, do que ela estava passando. E essa palavra impactou a vida dessa mulher a tal certo ponto de ela reconhecer que Jesus era profeta, né? Porque ele soube ali discernir pelo Espírito que a vida dela. Então ela creu, né? E então os dons eles servem para isso, para que as pessoas elas sejam tocadas, elas acreditem que Deus está se manifestando, que Deus está fazendo, que Deus está revelando coisas do coração dessas pessoas, porque as pessoas são muitas vezes cresce muito a incredulidade no coração das pessoas, cresce muito o materialismo, né? Tudo tem que ser racional, né? No ponto de vista racional, e a fé ela não é racional, né? A fé ela vai por outros caminhos e Deus tem a sua maneira de agir e Deus opera através dos dons, mostrando para as pessoas que vai totalmente contra a
Porque como assim alguém sabe algo da sua vida sem que você tivesse contado, sem que ela te conheça, sem que nada? O Espírito revelando. Então Jesus, operando aqui numa palavra de conhecimento, revelou ali o que essa mulher estava precisando ouvir e evangelizou-a através, né, ali dos questionamentos dela e revelou a respeito da vida dela. E aqui nesse momento Jesus então traz a essa mulher uma palavra de sabedoria. Também, né, a gente vê o apóstolo Pedro, que através da ciência, através do conhecimento, da palavra de conhecimento que ele recebeu no Espírito, ele revela a mentira de Ananias e Safira. Isso está lá em Atos, no capítulo 5, 3 e 4. Né? Então ele diz assim: disse então Pedro, Ananias, por que encheu teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço do terreno? Enquanto possuías, não era teu? E vendido, não estava o preço em teu poder? Como, pois, fostes este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, Ananias e Safira tinham ali um terreno, eles eram casados, eles possuíam um terreno, e ali a igreja estava no movimento de vender os seus bens e entregar tudo ali aos pés dos apóstolos, para distribuir ali para o povo. E eles queriam também fazer isso, mostrar para a igreja que eles tinham fé, mas, no entanto, eles venderam e guardaram parte do que eles tinham vendido para eles. E falaram que estavam entregando tudo. Então eles mentiram, mas ali naquele momento o apóstolo Pedro tem uma revelação ali com a palavra de conhecimento e revela a verdade a respeito do que eles estavam fazendo. Então, nesse momento também o apóstolo Pedro tem uma palavra de conhecimento a respeito do que estava acontecendo ali com Ananias e Safira. E o último dos dons que nós vamos falar é a respeito do discernimento de espíritos. Que então mediante a esse dom que Deus capacita o crente a discernir a presença de espíritos malignos em uma pessoa, né? Ou ver esses espíritos enquanto eles operam, né? Então, existem várias formas do mal agir. Existem espíritos que provocam até enfermidades no corpo de pessoas e assim, depois que elas são libertas desse espírito maligno, elas voltam a se sentir curadas, elas se sentem curadas, elas se sentem libertas. Então, o que estava operando ali não era propriamente, né, uma doença que a medicina pudesse tratar, né, que um remédio pudesse tratar. Na verdade, aquilo ali não tinha cura, não tinha mudança, porque tinha uma causa maligna. E a gente vê Jesus, né, discernindo o espírito e curando pessoas. E um exemplo disso está lá em Lucas, no capítulo 13, e o verso 10, que Jesus cura uma mulher, a cura de uma mulher enferma. Então Jesus estava ensinando ali no sábado e veio ali uma mulher que estava possessa de um espírito de enfermidade. Então Jesus olhou para ela e identificou nela que a causa do mal dela não era propriamente física, né? O mal dela a causa era espiritual. E essa mulher, ela ficava só encurvada. Jesus olhou para ela e identificou ali esse espírito maligno, orou por ela e esse espírito saiu do corpo dela. Ela foi salva, ela foi liberta. Então, desse modo, né, a gente precisa estar ligado, né, buscar esses dons ardentemente para que a igreja receba, né, a cura através da oração, receba a libertação de espíritos malignos que tanto assolam, que tanto aprisionam as pessoas. Muitas vezes esse dom também, você vê ali, você olha para uma pessoa e você vê que ela
ela tá com um semblante diferente, né? Tá de uma maneira diferente. E aí você chega nela, você ora e você já sabe o que você tem que pedir. Você tem que pedir para o inimigo sair. Você percebe ali pela maneira da pessoa agir que ela está possessa por demônios. Então ela precisa ali de uma oração a respeito de libertação. E foi isso que Jesus fez. Jesus não orou para curá-la. Jesus orou para libertá-la, porque o que estava sobre ela era um espírito de enfermidade e não uma doença qualquer. Ela estava sendo aprisionada. Então, os dons, né, esses 3 dons, eles são maravilhosos e nós precisamos entender deles, orar para que nós venhamos receber esses dons. Nós, como corpo de Cristo, devemos buscar estar equipados com os dons de profecia, com todos os dons, para que, né, a nossa igreja ela venha frutificar, ela venha crescer em todos os sentidos e o evangelho venha ser pregado de uma forma que as pessoas acreditem, que elas vejam os sinais, que elas vejam as maravilhas que têm acontecido. Porque através dos dons as pessoas veem e elas acreditam. Né? O coração delas é convencido, porque elas veem o que está acontecendo no nosso meio e que o Espírito de Deus está operando essas maravilhas. Então, que cada dia mais nós venhamos buscar esses dons, que cada dia mais o Senhor venha manifestar em nós as obras daquilo que Ele pretende fazer, daquilo que Ele deseja fazer dentro da sua igreja. Foi esse o nosso estudo de hoje. Eu agradeço a companhia dos irmãos, glorifico a Deus por essa escola bíblica, glorifico a Deus pelos alunos, né, por cada pessoa que tem nos acompanhado. Peço que o Senhor venha abençoar e derramar da sua graça sobre cada um de vocês. Mas agora nós vamos orar para o encerramento. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o Teu nome. Eu te agradeço, meu Deus, por esse estudo. Te agradeço porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado, tem nos livrado de todo mal. Eu peço, Senhor, os dons do Espírito Santo sobre toda a Tua igreja, sobre cada um de nós. Meu Pai, como foi profetizado, Senhor, que a Tua igreja venha ser equipada. Cada um, meu Deus, com dons, meu Pai, de revelação. Meu Deus, com dons, meu Deus, vocais, meu Pai, com dons de poder. Em nome de Jesus, derrama sobre nós. Nós desejamos ver o avivamento sobre a Tua casa. Nós desejamos ver o avivamento sobre Jataizinho, Senhor, e sobre as nações, Pai. É o que eu peço e agradeço ao Senhor em nome de Jesus. Agradeço pela vida dos Teus filhos que acompanharam esse vídeo até o final. Peço que o Senhor venha abençoá-los e guardá-los debaixo da Tua potente mão. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, irmão, pela sua companhia e até a próxima aula. Deus abençoe.